Oi, gente! Eu sou a Thaís Esquisita e hoje a gente vai começar um novo quadro aqui no canal. Vai ser um desenho e fala sobre mulheres inspiradoras. Então, a cada sexta-feira eu vou desenhar uma nova mulher e contar um pouquinho da história de vida dela. Vão ser mulheres que fizeram diferença na história, que fazem diferença atualmente, ou seja, mulheres inspiradoras em diversas formas. Espero que vocês gostem e se tiverem alguma sugestão de mulher que inspira vocês ou que fez história e que a gente não ouve muito falar, deixa ali nos comentários que eu vou adorar saber. Então, eu vou começar abrindo um novo arquivo no Procreate. Eu abro num arquivo quadrado que fica mais fácil de postar já no Instagram e tudo mais. Em tamanho de 4000 por 4000 pixels e resolução de no mínimo 300 dpi, para ficar boa caso resolva imprimir essa ilustração e também para quando você der zoom ela não ficar tão pixelada. Para quem não sabe, o Procreate trabalha com pixels, diferente do Illustrator que trabalha com vetor. O que isso quer dizer? Com pixels, quando você dá zoom, a imagem é como você dá zoom em uma foto tirada no celular. A imagem vai ficando toda granulada. E o vetor não faz isso. Independente da quantidade de zoom que você der, ele mantém a qualidade e não te deixa esses grãos na imagem. Eu tô reaproveitando para fazer esse desenho meu, que é de março de 2018, um pouco depois da Viola ganhar o Oscar dela. E eu tenho um carinho gigante por esse desenho. Eu fiz ele em aquarela, num papel que não era próprio para aquarela. Se eu não me engano, nessa época eu não tava nem usando aquarela mesmo, eu tava usando mina de lápis aquarelável e eu derretia ela com água para usar para ter esse efeito de aquarela, sabe? Porque eu não tinha condições de comprar uma aquarela na época. Pouco tempo depois eu investi numa aquarelinha básica da Pentel só para conseguir fazer isso. Eu vou mudar alguns detalhes, como por exemplo o cabelo. Eu vou fazer ela com o cabelo natural dela, que é um cabelo maravilhoso. Para começar assim a fazer o esboço, eu inseria o desenho, a foto dele que eu tinha mesmo, não escaneei. Diminuí a opacidade da camada ali pelos 50 mais ou menos, para eu conseguir ver bem. E eu tô fazendo esse contorno com uns brushes do Procreate mesmo. Eu não tive tempo não, mas eu não tive empenho, na verdade, de baixar nenhum outro brush do Procreate ainda pra fazer esse trabalho. Então, se eu não me engano, esse brush do esboço é o Procreate Pencil mesmo. E eu vou traçando e já vou fazendo algumas modificaçõezinhas de formato e tudo mais que eu prefiro fazer atualmente. Essa ainda não é a line final, que eu vou traçar mais pra frente. E a line eu usei o pincel Sangria de tinta do próprio Procreate também. Inclusive, se vocês usam Procreate e tem dicas de pincéis, principalmente com textura que eu posso usar, eu agradeceria. Estou buscando, inclusive, de preferência grátis. Geralmente, quando tô traçando por cima de um desenho antigo para refazer no digital, costumo fazer isso. Eu tiro, deixo invisível a camada de baixo para ver como que ele tá ficando também, para não ter como base só o desenho que tá por baixo, sabe? Aí eu comecei a reposicionar para ficar um pouco mais centralizado e para poder crescer mais o black dela. Aí vamos falar um pouquinho sobre a história da Viola Davis. Para quem não conhece, o que sinceramente eu acho meio difícil atualmente, mas para quem não conhece, a Viola é uma atriz e produtora norte-americana. Ela tem 54 anos e nasceu no dia 11 de agosto de 1965, na fazenda da sua avó, em St. Matthews, na Carolina do Sul. Ela é a quinta de 6 filhos
E a família dela passou por muitas dificuldades quando ela era criança. Eles se mudaram quando ela tinha 2 meses de idade. Então ela cresceu em Central Falls, Rhode Island, para onde a família dela se mudou quando ela tinha 2 meses de idade. Ela se formou em teatro em 1988, em Rhode Island College, e foi de lá que ela recebeu, em 2002, um doutorado honorário em Belas Artes. A Viola conta que, dentre essas dificuldades, muitas vezes ela ia para a escola com fome e sem tomar banho, porque nem sempre tinha dinheiro para água, sabão e para o café da manhã. A mãe dela, May Ellis, era empregada doméstica e operária de uma fábrica, além de mãe de 6 filhos e dona de casa. Já o seu pai, Dan Davis, era treinador de cavalos. E eu acho que só por aí a gente já consegue ver como que era a situação, porque a mãe dela tinha uma jornada quádrupla ali e para cuidar de 6 filhos, né? Mas apesar disso, a Viola disse que a infância dela, embora muito difícil, também foi muito feliz. A Viola, além de atriz e produtora, ela também foi a primeira atriz negra a conquistar a Tríplice Coroa de Atuação, que é o nome dado aos atores que ganharam os 3 maiores prêmios ligados à atuação, no cinema, na televisão e no teatro. Ou seja, o Oscar, o Emmy e o Tony. Ela é a 23ª atriz a conseguir isso. E só a 23ª foi uma mulher negra. Então a gente já vê como essa indústria é. Não que choque verdadeiramente alguém, né? Porque a gente sabe como que tudo funciona, infelizmente. Mas é algo a se pensar. Ela também foi a primeira mulher negra a ganhar um Emmy como atriz principal em uma série de drama, pela personagem da Annalise Keating em How to Get Away with Murder. Foi por essa personagem que eu conheci o trabalho da Viola e foi um dos personagens que mais trouxe ela a público também. Para quem nunca assistiu a série, How to Get Away with Murder é uma série de drama e uma série sobre crimes também. E nessa série a Viola interpreta a Annalise Keating, que é uma professora de direito penal, se eu não me engano, direito criminal, não sei exatamente o nome da matéria. Mas aqui no Brasil a série foi traduzida para Como Defender um Assassino. E essa série se passa na vida da Annalise Keating e de um grupo de alunos que são como se fossem estagiários dela. E eles ajudam ela nos casos e eles acabam se envolvendo em alguns casos também. Eu não vou dar spoilers. Se eu não me engano, a série tem 4 temporadas, ou 5, alguma coisa assim. E ela é da mesma produtora de Grey's Anatomy e de Scandal, a Shonda Rhimes, que também é super famosa pelas séries com discussões sociais e com muita representatividade nos seus papéis. E em How to Get Away with Murder não é diferente. Bom, a protagonista é uma mulher negra, né? Então a gente já vê por aí, mas tem bastante representatividade racial. Também tem atores interpretando personagens LGBTs, com diversas questões sociais também de imigração, e passa por diversas questões assim. E é uma série que eu recomendo para todo mundo assistir, é uma das minhas favoritas também. Mas voltando a falar sobre a Viola. Ela também é a atriz negra com maior número de indicações ao Oscar. Ela foi indicada 3 vezes e ganhou um Oscar. Em 6 de janeiro de 2017, ela conquistou uma estrela na Calçada da Fama também. E falando sobre o currículo dela, ela já participou de 35 filmes, de 32 séries e de 8 peças teatrais. Então, é uma atriz com bagagem, né, meus amores? São muitas coisas que a gente pode admirar nela.
E uma das coisas é porque a Viola não aceita qualquer papel no cinema. Dá pra ver, olhando pela filmografia dela e pelos papéis que ela interpreta, que ela é sempre muito preocupada com a mensagem que ela vai passar mesmo com os papéis que ela interpreta e com as personagens que ela faz. Inclusive, ela diz que se arrepende de um papel que ela fez no filme Histórias Cruzadas, que foi um filme que ela recebeu alguns prêmios também. E é um filme eu nunca assisti particularmente, então posso estar falando besteira. Mas, segundo ela mesma, é um filme que fala sobre a questão racial e tudo mais, sobre o protagonismo negro, mas que não é feito para o público negro, é feito para o público branco. E, segundo ela, é uma das coisas que ela tá cheia nessa indústria, é que mesmo quando é retratado o protagonismo negro, ele é feito para o público branco, e ela se arrepende do papel desse filme justamente por isso. Inclusive, fica a dica de filme para assistir, vou procurar também para ver e saber como que é, né? Quanto às premiações que a Viola já participou, as indicações. Então, como eu falei, ela já foi bastante indicada ao Oscar. Em 2009, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Em 2012, como Melhor Atriz. E em 2017, como Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme Um Limite Entre Nós, no título original Fences. E em 2017 foi quando ela ganhou o Oscar. No Emmy Awards, ela foi indicada em 2015 e em 2016 como melhor atriz em série dramática por How to Get Away with Murder, levando esse prêmio em 2015. Em 2018, ela foi indicada como melhor atriz convidada em série dramática pela participação na série Scandal, que fez esse crossover entre How to Get Away with Murder e Scandal, porque as duas são da Shonda Rhimes. Também Scandal é uma série com um protagonista negra, e nessa série, quando a Annalise foi como convidada, ela foi interpretando o papel da Annalise, inclusive, quando a Viola foi convidada. No Tony Awards, ela foi indicada em 1996 como melhor atriz coadjuvante em uma peça. Em 2001, também como melhor atriz coadjuvante em uma peça por King Henry II, e ela levou esse prêmio. E ela também ganhou o prêmio como melhor atriz principal em 2010 por seu papel na peça Fences, Um Limite Entre Nós. Ao Globo de Ouro, ela foi indicada em 2009 como melhor atriz coadjuvante em cinema. Em 2012, como melhor atriz em filme dramático, justamente pelo filme Histórias Cruzadas. Em 2015 e 2016, ela foi indicada como melhor atriz em série dramática por How to Get Away with Murder. Em 2017, melhor atriz coadjuvante em cinema por Um Limite Entre Nós. Ao prêmio BAFTA, ela foi indicada em 2012 como melhor atriz, em 2017 como melhor atriz coadjuvante por Um Limite Entre Nós, ganhando esse prêmio, e em 2019 como melhor atriz. Ao SEG Awards, ela foi indicada em 2009 como melhor atriz coadjuvante e melhor elenco de cinema. Em 2012, ela ganhou o prêmio como melhor elenco em cinema e melhor atriz principal. E em 2017, ela ganhou o prêmio como melhor atriz coadjuvante por Fences também. E ela também foi premiada em uma categoria especial, que seria a categoria See Her. A Viola começou... Viola foi capa, aliás, da revista Vanity Fair desse mês. E ela foi a primeira capa fotografada por um fotógrafo negro. E na entrevista para Vanity Fair dessa edição, uma das falas dela foi, abre aspas,
Sinto como se toda a minha vida fosse um protesto. A minha produtora é meu protesto. Eu não usando peruca no Oscar de 2012 foi meu protesto. É uma parte da minha vida, uma parte da minha voz. Assim como me apresentar a você e dizer: Olá, meu nome é Viola Davis. Fecha aspas. Ela diz também que quando ela era mais jovem, ela não exercia sua voz porque, veja bem, ela não se achava digna de ter uma. E que isso só mudou graças à sua mãe e às suas irmãs. E pra mim, o que fica de lição nisso é que, independente do quão foda você seja, você nunca vai conseguir conquistar as coisas 100% sozinha, sabe? Apesar da Viola ser essa atriz incrível, ela sempre disse que por trás de tantas vitórias sempre estavam a sua família, seu marido, a sua filha e outras mulheres, né? Sua mãe, suas irmãs. E ela sempre agradece muito a isso. Passando uma moto na rua, né, amores? Inclusive, nessa busca por trazer mais representatividade para a indústria cinematográfica, ela abriu a sua própria produtora em parceria com o seu marido e com a TV ABC, que é a TV que produziu How to Get Away with Murder. A sua produtora se chama Juvie Productions e ela é focada em projetos para plataformas digitais, plataformas de streaming e TV a cabo. Com essa produtora, ela já trabalhou para a HBO, para a Netflix, para a Apple e para o Disney Plus. Ela também já trabalhou com a Amazon, para o Amazon Prime. E, inclusive, ela assinou recentemente um contrato para produzir ainda mais conteúdo para o Prime Video. Outra curiosidade também é que a Viola vai interpretar ninguém mais, ninguém menos que Michelle Obama num novo projeto chamado First Ladies. Então a gente já pode esperar o melhor, né? Michelle Obama também é uma mulher super inspiradora, envolta em causas sociais e nas discussões raciais. Então a gente espera coisas muito boas. Falando mais um pouquinho sobre os protestos que a Viola mencionou na sua entrevista para Vanity Fair, um outro ato de protesto dela foi ir ao Emmy de tênis. Ela foi de tênis ao Emmy que ela ganhou. E também foi um ato de protesto, porque não preciso nem dizer que o esperado é que mulheres vão em trajes de gala e saltos altíssimos e desconfortáveis. E a Viola já chegou quebrando esse padrão. Eu não sei se eu já mencionei, mas ela já participou de 35 filmes, 32 séries e 8 peças teatrais. E falando mais um pouquinho, né, sobre o Emmy que ela ganhou ali em 2015, o discurso dela é super emocionante, então, assim como o do Oscar, vale a pena buscar. Tem no YouTube aqui legendado também. E uma das falas desse discurso do Emmy, que ela falou e que foi muito forte, e a gente sabe também muito real, é que o que separa uma mulher negra das outras pessoas é a oportunidade. Não se pode ganhar prêmios por papéis que não existem. E, realmente, eu acredito que antes da gente não só problematizar grandes premiações como o Oscar e tudo mais, mas na verdade até faz parte dessa problematização, é a gente problematizar a falta de papéis voltados para pessoas negras nessa indústria. Tá longe de ser meu local de fala, mas são discussões que a gente tem que trazer cada vez mais ativa e eu espero que isso mude. Tá mudando em passos de lesma, mas eu espero que a gente consiga alcançar maior representatividade e, na verdade, refletir a nossa sociedade como ela realmente é, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. A gente sabe que a maior parte da população não é branca, né? Não sei exatamente os dados dos Estados Unidos, né?
Mas a gente sabe que existem muito mais pessoas negras do que o que são retratados nos filmes. E também que pessoas negras não são só empregadas domésticas, e é muito gratificante ver cada vez mais mulheres tão fortes como a Viola interpretando papéis de mulheres fortes, realmente. Como Annalise Keating em How to Get Away with Murder. São mulheres reais, com problemas reais e questões que merecem ter destaque, não é mesmo? Então, isso foi um pouquinho da história da Viola. Claro que existe muito mais coisa por trás. Mas agora, voltando a falar um pouquinho sobre o desenho. Eu criei esse planinho de fundo que traz as cores da minha paletinha, são as cores de identidade visual que eu criei pra mim. Tanto pro meu Instagram como aqui pro canal. No Twitter eu também sempre uso essas coresinhas. E com essa texturinha, que é um pincel do próprio Procreate também, pra fazer o xadrezinho no fundo, quadriculado, né? Eu pintei todo esse desenho e para quem conhece o Procreate sabe que existe uma ferramenta para preencher. Eu até uso ela em alguns pontos, mas eu vou confessar que eu gosto muito de ir desenhando mesmo com a Apple Pencil, porque é muito terapêutico para mim ir fazendo realmente, preenchendo assim e não só jogando bloco de cor. Para fazer as sombras, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é criar uma nova camada, pegar a mesma cor que eu usei embaixo e às vezes só diminuir um pouquinho a saturação, mas nesse desenho eu nem diminui a saturação, usei a mesma cor, e colocar a camada no modo multiplicar, porque ele já vai dar um contraste legal das duas cores e vão ficar sempre cores combinando, porque é a mesma cor, só multiplicada mesmo, né? Para fazer as sombras eu tô usando o pincel aerógrafo suave do Procreate também. E ele vai ficando mais suavezinho. Nesse desenho eu quis fazer as sombras mais suaves, às vezes eu gosto de fazer elas mais marcadas, aí eu faço com o pincel de caneta técnica. E uma coisa que eu realmente preciso estudar mais é a questão de luz e sombra, porque eu faço nos meus desenhos, mas eu faço bem simples. E eu acho fantástico quem consegue fazer iluminações grandes e todas complexas assim. Eu gosto também de deixar minhas camadas sempre organizadas. Eu tento quase sempre separar elas por nome, porque me ajuda muito no processo e evita um pouquinho de eu fazer as coisas em camadas erradas. Porque já aconteceu, sabe? De fazer a line inteira e depois quando eu vou perceber tá na mesma camada do rascunho. E aí não tem muito mais o que ser feito. Queria também que vocês comentassem o que vocês acham, o que vocês acharam do formato que eu trouxe, falando um pouquinho sobre a história dela, enquanto eu vou desenhando. E eu quero que vocês comentem, como eu disse no começo do vídeo, se vocês... alguma outra personalidade que vocês gostariam que eu retratasse em desenho. Pode ser uma personalidade histórica ou alguém que você é muito fã e sabe que é uma mulher que te inspira. Eu gosto de fazer isso, eu comecei a fazer lá no Instagram, mas aqui no YouTube é muito mais dinâmico, porque eu posso ir narrando o processo. E eu sinto que no Instagram nem todo mundo lê as legendas, e acabavam por ser legendas bem extensas, e acabava sendo um pouco desgastante também. Aqui falando é um pouquinho mais fácil, eu posso adicionar minha opinião também. E é o tipo de conteúdo que eu gosto muito de consumir aqui no YouTube. Voltando um pouco pro desenho, eu me bati muito pra fazer esse sombreamento no nariz, porque não ficava bom. Não tava ficando homogêneo, digamos. Tava ficando muito marcado, tava ficando riscado. Então eu comecei esse processo. Eu jurei, né, que fazendo uma camada separada eu ia conseguir deixar bonito. Aí eu tentei fazer um negócio que me ensinaram a fazer, que é você selecionar a parte que tu quer sombra e mexer na opacidade da camada, mas não deu certo, porque ficou marcado ali a junção de uma camada e da outra.
Ah, eu tentei usar o Blender, que é aquela ferramenta de dedinho ali do Procreate, pra tentar dar uma esfumada, sabe? Pra ver se juntava e acabou ficando pior ainda. Aí eu fiquei misericórdia. E eu não sei se tá dando agonia em vocês eu ficar girando a tela ali o tempo todo, o desenho me dá zoom e tudo mais, mas é uma coisa que funciona pra mim. Eu acho que é uma das grandes vantagens do desenho digital, fazer isso, né? Inclusive, eu também gostaria de pedir desculpas pela qualidade da gravação, que em alguns pontos ficou estourando muito a luz do iPad. Eu vou ver se eu invisto numa capa fosca, numa película fosca pra ele, pra ver se dá uma ajudada. Mas é isso, eu gravo com o meu celular mesmo, que é um iPhone SE antiguinho, de 2015, 2016. Então ele não é o mais indicado pra isso, né? Mas é o que temos pra hoje. Como estou só começando, não vale a pena também investir no material super caro agora, porque não sabemos se vai dar resultados. Mas, se vocês quiserem me ajudar, deixem seu like no vídeo, compartilhem ele com pessoas que vocês acham que gostam desse tipo de vídeo, que aos poucos a gente vai melhorando o conteúdo e chega lá, né? Para apagar, eu gosto de usar como borracha a caneta técnica, mas para apagar os glitterzinhos que eu fiz na sombra cintilante dela, eu usei o aerógrafo também, meu Deus, que nome difícil. Eu usei o aerógrafo também, menorzinho, até para não ficar tão marcado o traço, sabe? A caneta técnica eu uso para apagar mais detalhes ali. E uma das coisas legais do Procreate é isso, que você pode usar a textura de qualquer pincel como borracha também. Aí eu só queria que me maquiar na vida real fosse tão fácil quanto fazer no digital assim, né? Eu experimentei colocar um iluminador ali no canto do rosto dela, mas sinceramente não gostei. Acabei deixando sem mesmo. Aí na boca dela eu usei um pincel de esboço, se eu não me engano, pra dar essa texturinha mais granulada. Se não me engano foi Procreate Pencil mesmo. E no mesmo estilo da camada de multiplicar, fui dando essa profundidade pros cantos e pro meio, pra trazer um pouquinho mais de sombra. Pra fazer a cor do batom também. Lá atrás eu não sei se vocês separaram, mas eu primeiro pintei a camada toda com o mesmo tom da pele e depois criei uma camada por cima, uma camada de recorte, máscara de recorte, com a cor do vestido. Então ele ficou vermelho, ficou puxando pro tom do vestido, mas não ficou um vermelho tão vivo, porque ele funde com a cor da pele, deixa um pouco mais suave. Coloquei um blushinho bem marcado, que eu gosto. Também num tom mais avermelhado, que eu acho que combina mais com ela. E nessa parte eu vi que o vídeo acabou ficando bem escuro. Peço desculpa por isso, vou tentar gravar um pouco mais cedo, pra ser um pouco mais de dia. Aí não apareceu, mas eu adicionei textura pra camada de roupa com um pincel de ruído. Com a mesma cor da roupa, e eu passei por ela inteira. Na pele eu fiz a mesma coisa. Tentei fazer a mesma coisa, mas não gostei. Aí no final da ilustração eu adicionei ruído na ilustração inteira. Eu tava esquecendo de esfumar o canto dos brincos, mas acabou que no iPad, na gravação, nem apareceu tanto. Aí me contem também aqui embaixo se vocês já conheciam o trabalho da Viola Davis. E se vocês já assistiram How to Get Away with Murder. Se vocês não assistiram, recomendo muito. E se você já assistiu, me conta aqui embaixo o que você acha, qual que é o seu personagem favorito. Eu, sinceramente, depende da temporada, eu morro de ódio por todos. Ou às vezes quero matar alguns em específico. Mas, no geral, eu amo a série inteira.
Eu gosto também de pegar na Apple Pencil um pouco mais pra cima quando eu vou fazer essas partes que não precisam tanto de precisão. E aí, pegando mais pra cima, eu tenho a mão um pouco mais leve. É o mesmo conceito que eu uso com pincel pra pintar. Quanto mais perto da ponta tu pegar, mais precisão você vai ter. Então você vai ter uma área menor para trabalhar e quanto mais em cima você vai ter o traço um pouco mais fluido. E como nessas partes de sombra eu não preciso de tanta precisão, que ótima frase. Eu posso pegar um pouquinho mais pro final para deixar tudo mais fluido. A textura pro cabelo, eu também uso um pincel do Procreate, né, assim como todos os outros, que é o de cabelo esvoaçado. Eu deixei ele menor, usei a camada no multiplicar e fui fazendo várias ondinhas assim. Eu vou sobrepor com várias outras cores para dar um pouco mais de volume pro cabelo. Mas eu confesso que cabelo não é o meu forte para desenhar, acho que dá pra perceber também. E uma das coisas que eu mais tenho dificuldade é de fazer ele sair de uma forma natural da cabeça. Principalmente cabelos lisos, eu não consigo fazer junção de cabelo com a cabeça, preciso estudar um pouco mais isso. Com o tempo ir melhorando, porque olha, não é fácil. Foi nessa hora que eu vi que o vídeo tava ficando bem escuro mesmo, tava estourando bastante a luz. Mas é isso, não quis deixar de postar esse vídeo porque eu gostei muito do processo desse desenho. E também porque eu não queria ter que refazer a vaiola inteira pra postar. Porque também não ia deixar de postar a vaiola porque ela é maravilhosa. Não poderia. Aí minha cabeça resolveu dar um oi pra vocês. Inclusive ali do lado do vídeo tá sempre aparecendo a espiral do meu planner, porque como estamos no início, a gambiarra para conseguir fazer o tripé, na verdade até o tripé eu tenho um pequenininho, que é de um ring light, mas aí ele é muito pequeno, não aparecia o iPad inteiro, então eu usei essa pilha de planner, mais alguns livros que eu tinha aqui, para dar a altura certa para filmar o iPad inteiro. Cílios, desde sempre, desde que eu me conheço e que eu comecei a desenvolver um estilo próprio de desenho, eu gosto de fazer meus desenhos bem ciliudos. Até hoje em dia eu desapeguei em alguns estilos, assim, porque às vezes eu fazia uma ilustração um pouco mais melancólica e ela tava lá com um cilhão drag queen, sabe? Mas eu gosto muito. E eu faço normalmente um por um mesmo, com a caneta técnica no tamanho baixo ali. Acho que eu uso no 5. Eu faço um por um. E aí pro outro lado eu dou Ctrl C e Ctrl V. Porque quando eu fazia dos dois lados também um por um, assim, não ficava bom. Ficava sempre um lado mais cheio, outro não, ou um mais longo, outro mais curto. E assim eu vou ajustando. Aí só o fundinho ali, eu refiz ele todo pra ficar mais condizente com o formato. Aí a camada tava por baixo da camada de line, mas depois eu vou jogar ela por cima. E eu fico nessa de tiro o zoom, coloco o zoom, tiro o zoom, coloco o zoom. E a minha assinatura, normalmente, eu tenho um pincel pronto, que eu aprendi a fazer. Um pincel com a minha assinatura, que já facilita a vida. E eu sempre pego uma cor do desenho, pra ficar também condizente. E no fundo eu quis colocar uma texturinha, então eu vou testando sempre. Acabei usando uma textura com pincel de respingos, também na cor da minha paletinha de fundos, que é esse verde militar. Aí eu fiz um fundinho, usei mais o pincel do fundo para deixar a transição ali
menos marcado, então eu usei por cima também. Aí eu só apaguei de onde eu não queria que ficasse, né, pra não ficar tão... pra dar um pouco mais de dimensão pro desenho, na verdade. Então eu apaguei do braço, da mão ali. E aí, esse desenho está quase no finalzinho. Então eu já vou pedir para você se inscrever no canal. E eu vou deixar aqui no fundo a gravação da tela com a timelapse do Procreate. Obrigada! É isso então, gente. Muito obrigada. Deixe seu like, compartilhe com quem você acha que vai gostar do vídeo. E muito obrigada se você assistiu até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.